Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Que a sua alma seja abraçada pela paz que vem de Deus. Neste segundo domingo do mês vocacional, a Igreja nos convida a contemplar a beleza da vocação matrimonial. O matrimônio cristão é chamado de Deus para que o homem e a mulher vivam uma aliança de amor, fidelidade, entrega e fecundidade, formando uma família aberta à vida, à fé e ao serviço. Celebramos também o Dia dos Pais, dando graças a Deus por todos os pais que procuram ser presença de cuidado, proteção, ternura, orientação e fé na vida de seus filhos. Rezamos pelos pais vivos, pelos pais falecidos, pelos pais que enfrentam dificuldades, pelos que estão distantes, pelos que precisam recomeçar e também por aqueles que assumem, com amor, uma missão paterna na vida de alguém. Neste domingo, abrimos ainda a Semana Nacional da Família, tempo precioso para rezarmos por nossas casas, nossos matrimônios, nossos filhos, nossos idosos. As leituras de hoje nos falam de presença, confiança e escuta, e nos convidam a reconhecer Deus no silêncio e confiar em Cristo em meio às tempestades. Somos chamados a construir famílias que sejam lugar de fé, escuta, perdão e esperança, buscando a graça necessária para vivermos a nossa vocação e missão. Celebremos com fé. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor, graças a Deus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação. Nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação. Nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habita
ó Senhor. Vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos, Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, oh aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente,
Tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, as leituras deste domingo nos conduzem por dois cenários muito significativos: o Monte de Elias e o mar agitado dos discípulos. Em ambos, há medo, instabilidade e busca pela presença de Deus. Na primeira leitura, Elias está em uma caverna. Ele tinha enfrentado grandes conflitos, perseguições e cansaços. Era um profeta fiel, mas estava ferido, esgotado, humanamente cansado. Deus então o chama para sair e permanecer diante dele. Vem um vento impetuoso, capaz de quebrar as rochas, mas Deus não estava no vento. Depois vem um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois vem o fogo, mas Deus também não estava no fogo. Finalmente, vem o murmúrio de uma brisa suave, e Elias reconhece a presença do Senhor. O vento, o fogo, o terremoto podem ser sinais que revelam a presença de Deus. No entanto, essa passagem nos ensina que não necessariamente Deus se manifesta do modo mais barulhento, mais impressionante ou mais imediato. Muitas vezes, Ele se faz perceber no silêncio, na delicadeza, numa palavra serena, numa oração simples, numa reconciliação humilde, num pequeno gesto de amor. No Evangelho, os discípulos estão no barco, em plena noite, sacudidos pelas ondas, porque o vento era contrário. Essa imagem se parece muito com a vida. Há momentos em que parece que remamos muito e avançamos pouco. Na família, no casamento, na educação dos filhos, na vida espiritual, muitas vezes sentimos ventos contrários. Mas Jesus vem ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas. Sobre aquilo que para eles era ameaça, Jesus caminha como Senhor. O mar, símbolo do medo, do caos e da insegurança, não domina Cristo. Ele se aproxima e diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Essa palavra precisa entrar em nossas casas. Coragem quando o casamento atravessa uma fase difícil. Coragem quando os pais se sentem cansados ou inseguros diante da missão de educar. Coragem quando os filhos se afastam. Coragem quando a família enfrenta luto, doença, desemprego ou divisão. Jesus não promete uma vida sem tempestades. Ele promete presença no meio delas. Pedro, ao ver Jesus, pede para ir ao seu encontro. Enquanto olha para o Senhor, caminha sobre as águas. No entanto, quando repara na força do vento, começa a afundar. Isso também acontece conosco. Quando fixamos o olhar apenas nos problemas, a fé enfraquece. Quando damos mais atenção ao vento do que à presença de Cristo, o medo cresce. Mas Pedro faz uma oração breve e sincera: Senhor, salva-me. E Jesus imediatamente estende a mão. Que bela imagem para este domingo da vocação matrimonial e do Dia dos Pais. Quantos pais entre nós precisam rezar assim: Senhor, salva-me da impaciência, do desânimo, da dureza, da ausência, do medo de falhar. Quantos de nós, casais, precisamos rezar: Senhor, salva nosso diálogo, nossa fidelidade, nossa ternura, nossa capacidade de perdoar. Como famílias, precisamos dizer: Senhor, entra no nosso barco. A vocação matrimonial não é um conto de fadas sem cruz. É um chamado a amar todos os dias, também quando o vento for contrário. É aprender a escolher novamente o outro, a cuidar da aliança, a educar na fé, a perdoar, a recomeçar,
a construir um lar onde Deus tenha lugar. E ser pai também é uma vocação. O pai cristão é chamado a ser sinal do cuidado de Deus, presente, não autoritário, mas firme no amor, próximo, não apenas provedor, mas educador da fé, testemunha de valores, homem capaz de conduzir com ternura e responsabilidade. São Paulo, na segunda leitura, mostra um coração que sofre pelos seus. Ele sente profunda dor por Israel, seu povo. Isso nos lembra que amar também é sofrer com os outros e pelos outros. Quem ama a família sofre quando ela se desvia, reza quando ela se enfraquece, luta quando ela é ameaçada e espera com fé. Neste início da Semana Nacional da Família, a palavra nos chama a fixar os olhos em Cristo e a colocá-lo no centro do nosso barco, da nossa vida. Sem Ele, a família fica à mercê dos ventos. Com Ele, mesmo quando a tempestade vem, há uma mão estendida, uma voz que acalma e uma presença que salva. Neste dia, elevemos as nossas orações a Deus e peçamos, como fizemos no salmo que hoje cantamos, que Ele nos mostre a sua bondade e nos conceda a sua salvação. Que Ele nos dê a graça de reconhecê-lo na brisa suave, escutar Jesus no meio dos ventos contrários e fazer de nossas famílias lugares de fé, perdão, diálogo e presença, para que a nossa vida se torne encontro, testemunho e missão. Oração. Jesus, Senhor da nossa casa e da nossa história, nós te louvamos por tua palavra que hoje toca o nosso coração. Neste dia, nós nos colocamos diante de ti com fé. Tu conheces os ventos que agitam nosso coração, nossas famílias, nossos matrimônios e a missão de cada pai. Neste dia te pedimos, quando o medo crescer, fala em nós. Coragem, sou eu. Quando estivermos afundando, estende a tua mão e salva-nos. Quando nossa casa estiver agitada, devolve-nos a paz da tua presença. Entra no barco das nossas famílias. Cura os casais feridos, fortalece os matrimônios, protege os filhos, consola os pais que sofrem e acolhe no teu reino os pais que já partiram. Ensina-nos a reconhecer tua voz, também na brisa suave, no perdão, no diálogo, na paciência, no cuidado escondido e no amor fiel de cada dia. Neste início da Semana Nacional da Família, faze de nossas casas pequenas igrejas domésticas, onde tua palavra seja escutada, tua presença seja amada e tua misericórdia seja vivida. Sustenta-nos na vocação ao amor. Amém. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, confiantes em Deus, que nos revela sua bondade, apresentemos nossas preces dizendo: mostrai-nos, ó Senhor, a vossa bondade. Pela Santa Igreja, para que anuncie ao mundo a presença de Cristo, especialmente aos que vivem atravessando tempestades de medo, solidão e sofrimento, rezemos: mostrai-nos, ó Senhor, a vossa bondade. Pela intenção do Papa neste mês, para que nas cidades grandes, muitas vezes marcadas pelo anonimato, pela solidão e pela indiferença, a Igreja encontre caminhos criativos para anunciar o Evangelho e construir comunidades fraternas, rezemos: mostrai-nos, ó Senhor, a vossa bondade. Pelos casais cristãos,
para que vivam a vocação matrimonial com fidelidade, diálogo, paciência e abertura à graça de Deus, especialmente nos momentos de ventos contrários. Rezemos. Mostrai-nos, ó Senhor, a vossa bondade. Pelos pais, neste dia a Ele dedicado, para que sejam presença de amor, proteção, responsabilidade e fé na vida de seus filhos, e para que recebam força quando se sentirem cansados ou inseguros. Rezemos. Mostrai-nos, ó Senhor, a vossa bondade. Pelos pais falecidos, para que Deus os acolha em sua misericórdia, e pelos filhos que hoje sentem saudade, para que sejam consolados pela esperança cristã. Rezemos. Mostrai-nos, ó Senhor, a vossa bondade. Pela Semana Nacional da Família, para que nossas casas se tornem lugares de encontro, escuta, perdão, oração e testemunho do Evangelho. Rezemos. Mostrai-nos, ó Senhor, a vossa bondade. Pelas famílias feridas por conflitos, separações, vícios, violência, desemprego, doença ou falta de diálogo, para que Jesus entre em seus barcos e renove a esperança. Rezemos. Mostrai-nos, ó Senhor, a vossa bondade. Por todos nós, por este canal reunidos, para que saibamos reconhecer Deus na brisa suave, escutar a voz de Cristo nas tempestades e manter os olhos fixos no Senhor. Rezemos. Mostrai-nos, ó Senhor, a vossa bondade. Pela intenção particular de cada um que conosco celebra esta liturgia, deixada nos comentários ou presente no silêncio do seu coração, rezemos. Mostrai-nos, ó Senhor, a vossa bondade. Pai de misericórdia, acolhei estas preces que vos apresentamos com confiança. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que Jesus entre no barco da sua vida e da sua família, acalme os ventos contrários e fortaleça vocês na fé. Apoie este trabalho de evangelização, deixando o seu joinha e o seu amém nos comentários. Um abençoado domingo para você e sua família. Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser. Paz e bem. Feliz Dia dos Pais!